Eu trabalho no turno da noite de uma loja de conveniência na frente do meu bairro. Vendemos salgadinhos, bebidas, leite, pão, todas as coisas normais que as pessoas precisam, mas não estão dispostas a ir ao supermercado tradicional. O dono até falou em adicionar uma bomba de combustível na frente da loja, mas isso ainda não aconteceu. Como resultado, a noite às vezes fica um pouco lenta. Claro, temos o nosso drogado habitual que entra para pegar o seu refrigerante ou usar o banheiro, mas às vezes fico sentado no balcão por quase uma hora antes que alguém entre. Às vezes pode ser um pouco chato, mas sempre tem um bom livro ou um vídeo do YouTube para manter a minha mente ocupada. Devo limpar a loja nos períodos lentos do meu turno e faço isso, mas ainda assim, isso não demora muito. Todas as noites, geralmente por volta de 1 ou 2, termino a lista de tarefas e me pego navegando na web ou sentado curtindo algum romance. A noite do acontecido foi como qualquer outro dia. A loja estava silenciosa. Ninguém tinha entrado por pelo menos uma hora. Eu estava relendo meu livro favorito de Stephen King quando ouvi um som alto vindo da sala de inventário. Eu dei um pulo com o barulho. Eu sei, isso não pareceu muito viril da minha parte, mas eu não estava esperando por aquilo. Além disso, eu estava em uma parte bastante intensa do meu livro. Olhei para o relógio digital no balcão. Marcava 3:12. Eu realmente não pensei nada sobre o barulho. Presumi que fosse algo que tivesse caído de uma das prateleiras. Mesmo assim, senti um arrepio percorrer a minha espinha. Me lembro de olhar para fora e ver um mar de neblina espessa cobrindo a paisagem. Isso não era muito incomum. Havia um lago do outro lado da rua e ocasionalmente aparecia uma neblina. Ainda assim, eu não conseguia me lembrar de uma época em que a neblina fosse tão densa quanto essa. Me lembro de pensar que alguma coisa poderia estar ali, me observando e eu nem saberia. Mas foi mais do que isso. Naquele momento, eu sabia que havia algo lá fora. Foi instintivo, um sentido primordial desenvolvido ao longo dos anos. Os pelos da minha nuca se arrepiaram e os arrepios começaram a aparecer em todo o meu corpo. Eu estava com muito medo de me levantar do meu lugar na caixa registradora. Eu sabia que deveria investigar o som na sala dos fundos, mas não consegui fazer meu corpo responder. Fiquei ali sentado, incapaz de desviar o olhar da porta de vidro da frente, tentando desesperadamente espiar através da neblina cada vez mais espessa. Não consegui ver nada, mas eu tinha certeza de que se me virasse agora, a coisa no escuro avançaria correndo. O medo estava se multiplicando, transformando-se em uma criatura viva tentando abrir caminho para fora do meu estômago. Senti o suor frio começar a escorrer na minha testa, escorrendo pelos meus olhos abertos e fazendo arder. Eu não conseguia piscar. Eu estava muito preocupado com as consequências se eu fizesse. Até que eu vi. Dois pontinhos de luz atravessaram a densa neblina, me cegando temporariamente. Meu pânico aumentou e meu coração bateu forte no peito. Quase me abaixei atrás do balcão quando vi uma figura se aproximando da porta. Minha mão deslizou pela parte de baixo do balcão para encontrar o botão de pânico que alertaria a polícia. Quando a porta se abriu, um homem corpulento de jaqueta verde e calça preta entrou com uma expressão divertida no rosto. Ele olhou para mim, ergueu uma sobrancelha e disse: "Ei, senhor, você está bem? Parece que viu um fantasma." Suspirei e senti o peso físico sair de mim. Olhei para ele e disse: "Sim, desculpa, cara. Você simplesmente me assustou. Não consegui ver você se aproximando da porta até você abri-la. Sabe, com toda aquela neblina lá fora." "É, cara, eu sei do que você tá falando. Eu quase não consegui ver a estrada na minha frente. Sinceramente, é um pouco enervante lá fora. Faz você ter alguns pensamentos estranhos." Disse o homem, parecendo um pouco pensativo. "Certo, eu poderia jurar que alguém estava lá fora. Quer dizer, acho que você estava, né?" Eu disse com uma risada nervosa. "Sim, eu estava. São noites como essa que nos fazem pensar." O homem me respondeu e eu me senti desconfortável com sua resposta. Ele apenas permaneceu ali, imóvel, olhando para a porta da sala dos fundos. Eu ainda não tinha investigado o barulho lá atrás e o olhar vazio do homem me deixou desconfortável.
O silêncio na sala estava começando a pesar sobre mim e eu não aguentava mais nem um minuto. Eu perguntei: pensar em quê? O homem deu um sorriso cheio de dentes e disse: vida, morte e todos os momentos intermediários. Eu tento não pensar muito sobre as duas primeiras coisas. Afinal, quem poderia saber? Qualquer um pode, se tiver disposto a pagar o preço certo. O homem me respondeu com uma expressão faminta brilhando nos olhos. Você pode estar certo, sempre tem um preço a pagar pelo conhecimento. Quer dizer, tenho quase certeza que Adão e Eva aprenderam essa lição. E ainda não estamos pagando até hoje? É verdade, eu acho. Mas como alguém pode viver quando não sabe a razão da existência? Perguntou o homem. Bom, eu acho que a gente tem que fazer o melhor com o tempo que a gente tem pela frente. E maldita seja a verdade, hã? Ele respondeu. Que verdade? A verdade de ninguém é verdadeira. Muitos afirmam ter as respostas, mas poucos têm mais do que apenas as próprias palavras. Porque muitos são mentirosos, a verdade não existe? Essa também não parece ser uma conclusão muito certa. Ele me respondeu. Ora, mas tem que ter alguma verdade única? Por que a verdade tem que ser universal? Uma coisa não pode ser verdadeira para um e não ser verdadeira para o outro? Eu diria que a verdade, pela sua essência, deve ser verdadeira para todos. Caso contrário, não é uma verdade. Uma verdade para você, mas não para o outro, não é uma verdade. É apenas uma solução. Você se contenta em viver uma vida de soluções em vez de uma vida de verdadeiro conhecimento? O homem me perguntou. A questão é supérflua. É claro que eu prefiro viver uma vida de conhecimento universal. Mas quem vai conhecer essa verdade? E se eu te contasse que eu sei essa verdade? O que você diria? O homem me questionou. Eu diria que você é louco ou mentiroso. Resposta honesta o suficiente, mas eu não sou nenhum dos dois. Eu sou algo mais. Quando alguém vê a verdade, eles sabem disso. Então olhe e veja por si mesmo. O homem respondeu. Ele deu alguns passos à frente, saindo totalmente para a luz. Eu notei as suas feições pela primeira vez. Ele tinha uma aparência severa, um nariz aquilino que parecia ter sido quebrado pelo menos uma vez. A paisagem de seu rosto era uma confusão de rachaduras e rugas, dominadas por uma grande cicatriz que começava logo abaixo do nariz e continuava pelos lábios, terminando no queixo. Foram os olhos do homem que me deixaram mais desconfortável. Eles eram pretos, como alcatrão, e me perfuraram. Fazer contato visual com o homem era como olhar diretamente para um buraco negro. Eles pareciam atrair você mais fundo. Havia uma pequena luz brilhando no meio da pupila do homem. Observei enquanto ela saltava e brilhava, aproximando-se e afastando-se. Era como se estivesse me convidando a segui-lo. Quando vi aquele brilho, não quis saber de nada mais além de segui-lo e não me importar com as consequências. Havia uma beleza na forma como pulsava que me manteve cativado. Olhei e vi e sabia que havia segredos a serem descobertos naquelas profundezas. Eu também sabia que se seguisse a luz, não haveria volta. Mas eu não me importei. Eu queria saber, eu queria ver. Os mistérios do universo estavam guardados naquela luz giratória que flutuava no abismo. Senti minha alma começando a ser arrancada do meu corpo, arrancada da minha essência e enviada em espiral por aquele túnel negro em direção àquela luz brilhante. Foi o mesmo som estrondoso que ouvi na sala dos fundos que quebrou esse transe. Desviei o olhar daqueles olhos e voltei à realidade. Minha mente estava confusa e levei um segundo para voltar ao estado normal. A criatura diante de mim estava tão confusa quanto eu, claramente não acostumada com suas presas escapando tão facilmente. Por um momento, nos entreolhamos em choque total. O homem sorriu para mim, mostrando seus dentes pontiagudos e irregulares. Desviei o olhar com nojo, tentando sentir o botão de alarme silencioso na parte inferior do balcão. Minha mão alcançou o botão e eu apertei com toda a força. O homem permaneceu ali imóvel. Ele poderia até ser uma estátua, pelo que eu sei. Ele não respirava e nem o seu coração batia. Aqueles olhos negros nunca piscaram e eu não ousei fazer contato visual com ele. Finalmente, ele olhou para o relógio e disse: a hora está quase chegando. Com isso, o homem se virou e saiu pela porta de onde havia entrado.
Eu o observei caminhar casualmente em meio à neblina. Não consegui ver claramente, então não tenho certeza do que vi. Mas ainda assim, a figura quase pareceu derreter, como se estivesse evaporando na névoa. Num momento ele estava lá e no outro, não. Até hoje, não sei o que vi naquela noite. Eu sei disso. Há coisas que andam no escuro sobre as quais o homem não deve saber. É melhor evitar certos turnos da noite. Eu fico em casa esses últimos dias. Eu trabalho na segurança da luz do dia. Uma vez tentei assistir às imagens de segurança. Tudo o que se vê é a porta da frente abrindo e fechando. Então, cerca de 5 minutos depois, isso acontece novamente. Nenhum homem pôde ser visto, mas ainda assim, algo abriu aquela porta. Você pode ver meus lábios se movendo como se eu estivesse falando, mas não há áudio e a conversa não pode ser ouvida. E essa é a prova. Tentei assistir à filmagem da sala dos fundos. Tudo o que se vê é uma caixa de refrigerante estourando ao cair da prateleira na parte de cima. Então, mais alguns minutos se passam e toda a prateleira de metal que segura as caixas de refrigerante é derrubada. Não sei o que salvou a minha vida, mas eu sei de uma coisa: ainda assim eu estou vivo e pretendo continuar assim. Eu gostaria de poder explicar o que aconteceu naquela noite, mas estou tão no escuro quanto você. As histórias devem ser encerradas de maneira organizada, mas quando a vida realmente segue essas regras? Cada um de nós vive e morre nessa rocha. Amamos, odiamos, brigamos, fazemos as pazes e muitos de nós nem sabemos por que estamos aqui. Eu não tenho a intenção de saber as respostas. Tudo o que sei é isso. Ainda estou respirando e algumas respostas não valem o preço. O sol fraco de inverno estava se pondo sobre o estacionamento, quase sem compradores àquela hora tardia, exceto por uma van em um canto distante que tinha acabado de começar a dar ré. Coloquei minha bolsa no banco do passageiro e contornei a lateral do pequeno carro verde da minha mãe, encontrando seu rosto impaciente e levemente suado. Eu abri o porta-malas, permitindo que ela praticamente caísse nele com o peso das compras. Algo explodiu em uma das sacolas, fazendo ela xingar bem baixinho. Só não entendo por que você não enfia uma moeda naqueles carrinhos ali. Você recupera depois. Mamãe ainda arrumando as sacolas de uma posição que as impedisse de tombar no carrinho para casa, olhou para mim com desdém. O Walmart do centro da cidade não faz você pagar. Nenhuma das lojas por aqui tem, então por que eu deveria? Você sabe que só viemos aqui para esse mercado porque é mais barato. Mas eu acabei de dizer que você vai receber a moeda de volta depois. É para garantir que as pessoas coloquem os carrinhos de volta. Eu suspirei, sabendo que não havia como influenciá-la. Em vez de responder com algum raciocínio frágil, minha mãe deu uns tapinhas no bolso e começou a praguejar. Ah, pelo amor de Deus, deixei minha carteira no caixa de novo, não foi? Antes que eu pudesse dizer uma palavra, ela desapareceu como um foguete, correndo contra o horário de fechamento da loja. O frio da noite começou a baixar, causando arrepios. Então, fechei o porta-malas e voltei para o banco do passageiro, para ficar longe do frio. Fiquei ali sentado, rezando para que minha mãe tivesse pressa de voltar logo com as chaves e ligar o aquecedor. Entretanto, havia algo mais. Meu coração começou a apresentar uma pulsação crescente e incessante. Alguma coisa estava errada. Droga, isso de novo não. Eu gemi, fechando os olhos, seguindo uma rotina básica de respiração para acalmar meus nervos. A ansiedade já era ruim o suficiente, mas a raiva que senti pelo pânico absurdo sempre foi o pior para mim. Por favor, pare. A lasanha está nos esperando em casa, vai ser muito bom. Então, eu abri meus olhos. Eu ouvi alguma coisa? Não, não ouvi. Senti, eu me inclinei para olhar o estacionamento. Nada. Então, eu voltei para o meu lugar. E lá estava ele de novo. Foi sutil, tanto que eu fiquei surpreso por ter notado. Uma vibração leve,
mas profunda, emanava de algum lugar, quase como se alguém por perto tivesse tentando puxar para baixo um zíper gigantesco, um dente de cada vez. Eu sei que essa comparação pode parecer boba, mas meu coração continuou batendo cada vez mais rápido, até que eu tive certeza, sem sombra de dúvidas, algo ruim ia acontecer, algo estava errado. Levei mais tempo do que eu gostaria para sair, com o cinto de segurança apertando enquanto eu lutava para desfivelá-lo. Não tinha cheiro nenhum no ar, mas tinha cheiro antes? Eu não conseguia me lembrar. Não tem mais muitos carros no estacionamento, apenas o carro da minha mãe. Não tem mais barulho. Novamente, aquela leve vibração no ar, uma frequência muito baixa para determinar sua origem, mas suficiente para eu sentir que estava lá. Eu inclinei a cabeça, olhando para as nuvens irregulares que lançavam sombras umas sobre as outras. Ah, aquelas nuvens. Sempre adorei a aparência delas no pôr do sol. Isso ajudou a aliviar um pouco a ansiedade, até que uma das sombras se moveu. Eu não sou idiota. Eu pensei que fosse apenas uma sombra de uma nuvem acompanhando seu movimento lento pelo céu. Então eu cerrei os olhos um pouquinho. A sombra não estava sendo projetada em uma nuvem, estava em cima ou atrás dela, o que me fez pensar que o que quer que estivesse vendo não era uma sombra. O que aconteceu depois é até difícil de explicar. Eu nunca vi nada parecido, antes ou depois. Aquela massa escura que estava acima das nuvens começou a se estender, irradiando-se para baixo em um ângulo, como raios de sol, mas movendo em um ritmo constante. Ou como a água ou tinta sobem no papel por meio de uma ação capilar. Um raio preto, mas foi mais do que isso. Eu estava tão absorto no espetáculo que ainda não havia percebido que aquela coisa estava se aproximando, perto de mim, e à medida que se aproximava não havia dúvidas. Embora continuasse a se estender acima das nuvens, seu contorno, a sensação transversal, tinha quase a forma humana. Braços, cabeças, corpo e pernas, mas os membros terminavam em protuberâncias atrofiadas, como um boneco palito. Quando parou 3 ou 4 andares acima, eu não tinha me movido, não consegui. Eu não pude fazer nada além de observar, sem acreditar, enquanto as luzes e camadas de cores começavam a piscar dentro daquela figura humana, parecendo ter paralaxe, como se tudo que estava além fosse um espaço próprio. Surpreendentemente, algo conseguiu me distrair por um momento. Um flash de luz no meu campo de visão periférica. Carlos, Carlos, você tá tendo um derrame ou alguma coisa? Eu pisquei. O quê? O quê? Eu. Não. Mamãe estava de volta, aparentemente ainda sem a carteira, agora procurando no asfalto em busca de qualquer sinal dela. Por que eu não a ouvi voltando? Ela estalou a língua. Então pare de ficar parado aí como um idiota e me ajude a encontrar a carteira. Vamos, tá ficando tarde. Na verdade, fiquei ali parado, olhando entre ela e a sombra cintilante do prisma acima de nós. Eu fiquei surpreso. Aquelas camadas incrivelmente brilhantes, quase ofensivamente coloridas, estavam acelerando em direção ao final do feixe, em minha direção, se empilhando sobre si mesmas para formar uma figura, saindo silenciosamente pelo ar. Mamãe continuou me chamando. Eu escutei ela, mas eu não consegui processar suas palavras. Todo o resto era secundário em relação à figura acima de nós. Ele estava totalmente formado, envolto em um vestido de aparência grosseira, com a pele tão pálida e sem sombra que era como se irradiasse um leve brilho. O som de passos rápidos me trouxe de volta a mim mesmo. Eu olhei para baixo bem a tempo de ver minha mãe, o rosto pintado em uma mistura oscilante de preocupação e aborrecimento. Ela foi falar, mas eu levantei a mão e apontei para a figura. Ela apontou os olhos para mim com uma expressão de desaprovação. Ela olhou por onde eu estava apontando e congelou. Eu estava secretamente esperando estar tendo apenas alucinações, mas ela também percebeu. Ela viu alguma coisa, pelo menos, e isso foi o suficiente para confirmar o que eu temia. "O que é aquilo?" ela perguntou. Sua voz soava tão fraca e seca. Se eu pudesse falar, teria perguntado: "O que é isso?" Em vez disso, observei aterrorizado enquanto a figura começava a descer lentamente, em uma linha reta. Quanto mais perto ele chegava, mais eu conseguia distinguir. Havia linhas iridescentes flutuando pela superfície de sua pele,
movendo-se como padrões de sol no fundo de uma piscina, tal como de onde aquela figura emergiu. Não tinha mãos nem pés, apenas protuberâncias arredondadas, embora as dos braços tivessem a mesma ligeira depressão no centro. Carro, o carro, mãe, entra no carro agora! Eu sussurrei, mas sem nenhuma resposta. Eu estendi a mão, pegando ela pelo braço e sacudindo minha mãe. Ela estava absolutamente rígida. Um de nós teve que se mexer. Eu imaginei que ambos esperávamos que o outro fizesse. Uma segunda figura apareceu do prisma, idêntica à primeira, exceto que essa vestia uma camiseta lisa e shorts. Ao mesmo tempo, o primeiro finalmente pousou no asfalto e ficou parado, inclinando a cabeça para cima, aparentemente esperando a chegada do outro. Se eu ainda tivesse alguma dúvida de que essas coisas não eram humanas, ela foi destruída quando eu vi seus rostos. Ou melhor, a falta deles. Eu não consegui ver nenhuma orelha, e onde deveria estar o rosto, havia apenas uma grade circular de metal, talvez ouro ou latão. Nós quatro ficamos ali, imóveis e em silêncio. Eles olharam para nós e nós olhamos de volta, completamente perdidos na visão estranha dos seres. Uma respiração. Então eles viraram um para o outro. Não sei se esperava que eles falassem, mas eles não falaram. Não em nenhum idioma que eu conheça. A figura de tênis, a princípio, tornou-se a mais brilhante a cada pulsação. Constelações começaram a brilhar atrás das grades metálicas de cada um deles. Eu não ouvi nada além de algumas vibrações amortecidas, mas de alguma forma eu sabia que havia uma conversa acontecendo. Muito lentamente, dei um passo para trás e coloquei um braço atrás de mim para sentir o carro. Durante todo o tempo, meus olhos permaneceram fixos nos seres. Continuei alcançando cada vez mais longe. Meus dedos não roçaram em nada além do ar. Um deles se virou abruptamente e olhou para mim. Ou para minha mãe, eu não sabia dizer. Meu peito apertou. Isso não estava acontecendo. Ele levantou um braço atrofiado para apontar para minha mãe, liberando outra cascata de luzes piscando atrás de sua grade. O outro cruzou os braços e olhou também, como se esperasse alguma coisa. Eu tive que arriscar. Eu gritei, lançando um olhar por cima do ombro. O carro estava a 6, talvez 8 metros de distância. Eu não me lembro de ter andado tão longe. Eu percebi outra coisa. As árvores, a grama, toda a vegetação ao redor do estacionamento tinham desaparecido. Me deu a impressão de estar em um planeta que nunca desenvolveu vida, ou onde toda a vida estava extinta. Havia apenas terra escura cercando o terreno. Segundos antes de eu ir para o carro, minha mãe soltou um grito. Um que ainda ouço de vez em quando em seus sonhos e em ruídos de fundo. Virei-me para ver o primeiro ser, aquele que usava o vestido, deslizando pelo chão com o braço estendido. Mamãe não teve tempo de se mover. Ele parou diante dela, com o braço ainda levantado. Eu vi algo emergindo na pequena depressão na ponta do seu braço, o que agora entendi que era um buraco. O que quer que tenha saído era mais escuro do que o céu noturno, e eu não conseguia identificar sua forma, mas parecia que era feito de uma massa de cristais negros em constante mudança. Mamãe gritou novamente. Na verdade, foi mais um suspiro. Um suspiro que durou apenas um segundo, antes de uma bolha se libertar do apêndice móvel e fixar sobre a sua boca, silenciando ela. Outros 4 flutuaram até seus pulsos e tornozelos, prendendo ela no lugar e impedindo de se mover enquanto mais um se separava do ser. Parecia um pouco a ponta de uma flecha ou alguma ferramenta afiada e triangular, uma lâmina cortante cortando o ar e pairando logo acima do seu estômago. Eu entendi o perigo então, não para mim, mas para ela. Abandonando a cautela que eu estava até agora, pulei para frente e gritei: "Afaste-se dela!" Mas rolei o tornozelo e caí sobre o asfalto frio e duro. Atordoado, tentei me levantar e consegui olhar para os seres com sangue escorrendo do nariz e um corte na bochecha. Aquele que estava na frente da minha mãe mal pareceu me notar, me dando uma rápida olhada e depois se voltando para o assunto que estava tratando, seja lá o que fosse. Minha mãe se contorceu contra suas restrições, emitindo gemidos abafados pelo nariz. Eu forcei meu corpo a tentar funcionar, mas ele foi segurado rapidamente. Vários daqueles cristais negros que estavam na minha mãe agora sufocavam as minhas mãos, prendendo elas no chão. Olhei para minha mãe, indefesa, apavorada.
Ela encontrou meus olhos, piscou para afastar uma lágrima e fechou as pálpebras com força. Atrás, o ser de camisa fez algum tipo de gesto, como se estivesse impaciente, e o ser de túnica sentiu, voltando-se para minha mãe e direcionando o objeto em forma de flecha. Ao mesmo tempo, sua blusa começou a se levantar e sair dela, puxada por uma força invisível e expondo sua barriga. O ser hesitou por um segundo e sentiu uma centelha de esperança de que ele pudesse mostrar misericórdia. Mas é claro que não. A ponta escura da flecha pressionou sua pele, cortando facilmente como manteiga e arrastando uma linha para baixo. Deixando uma incisão limpa, sem perder tempo, o ser enfiou a mão no interior dela, mexeu por um momento e depois puxou a ponta cortada do intestino de minha mãe. Sangue e fezes respingaram no chão, enquanto o ser se afastava flutuando para trás, segurando o órgão até que ele estivesse esticado em todo o seu comprimento. Parem! Seus malditos, parem! Um jorro de vômito me interrompeu, inundando o chão e se misturando aos fluidos intestinais, criando um padrão nojento e salpicado, que provocou outra onda de vômito em mim e lágrimas que turvavam a minha visão. Por favor! Sequei as lágrimas dos olhos para poder ver melhor. O ser de camisa tinha uma protuberância longa em forma de poste, que se estendia da ponta do braço, estendendo-se para combinar com o comprimento dos intestinos da minha mãe. Ele calculou algo por algum segundo, antes de encolher os ombros e acenar para o ser de vestido. Num piscar de olhos, os intestinos se retraíram como uma cobra assustada e se amontoaram dentro do corpo da minha mãe. Eu apenas olhei sem conseguir entender. Os lados da incisão se uniram e pareceram cicatrizar completamente em questão de segundos. Assim que processei isso, senti que minhas mãos começaram a ficar livres e me levantei, quase tropeçando de novo, e agarrei o braço da minha mãe. Eu puxei supondo que ela tivesse sido libertada, mas ela não estava. Por que eles não a deixavam ir? Congelando, virei minha cabeça para olhar os seres. Vi mais luzes piscando. O de camiseta entregava algo ao outro, mas eu não consegui ver nada passando entre eles. Talvez fosse algo invisível, ou algo que minha mente simplesmente não estava preparada para perceber. Continuei a puxar a minha mãe com força, tentando libertar ela. A sua pele estava fria e escorregadia, e ela tremia. Não adiantou nada. Aquele cristal negro permaneceu lá, firme. Quase desmaiei de alívio e choque quando a figura vestida com túnica começou a subir de volta ao prisma de onde ela veio. Mas a outra agarrou seu vestido, comunicando algo. O ser de vestido caiu de volta, mas abriu os braços em uma atitude que eu imaginei ser de desaprovação. O de camisa gesticulou em nossa direção novamente, ainda conversando com o outro, agitando os braços. Mesmo assim, a figura de vestido pareceu concordar e deslizou para o chão em nossa direção novamente. As luzes continuaram a piscar atrás de sua grade em vários tons de laranja e vermelho, como se estivesse com raiva. Eu não poderia deixar isso acontecer de novo, então me lancei na frente da minha mãe. Eu não sei o que eu estava pensando, eu só queria realmente proteger a minha mãe. Assim que fiz contato com o ser, senti uma mudança no ar. O fluido em meus ouvidos girou e isso me deixou tonto. Quando meus olhos pararam de rolar para o lado, percebi que estava sendo mantido imóvel por dois braços pálidos e atrofiados, com estranhas manchas de calor e frio percorrendo sua pele. De alguma forma, acabei nos braços do ser vestido com a camiseta, e aqueles braços me seguravam com mais força que qualquer ser vivo deveria ser capaz. Me larga! Eu gritei, me debatendo e tentando acertar ele. Numa tentativa desesperada de fuga, tentei morder seu braço. Parecia que eu tinha sido pisoteado, como se tivesse mordido com força um granito. Eu meio que desisti depois disso. Doía muito pensar. Em vez disso, observei o que me rodeava. Aonde eu estava? A minha mãe. A minha mãe. O ser de vestido estava a caminho dela, mas pelo jeito que minha mãe gritava por trás da mordaça, o primeiro procedimento parecia uma briga de travesseiros. Eu apenas chorei. Não havia outro caminho para o alívio, exceto as lágrimas. Então tudo ficou quieto. A minha mãe parou de chorar. E depois, nada. Nenhum vento e nenhuma árvore ou folhas farfalhando, porque todos haviam desaparecido. Só eu, minha mãe e essas coisas. Aquele que me segurava afrouxou o aperto e eu engasguei engolindo o ar estagnado. Ele flutuou até onde minha mãe estava e o ser de vestido se afastou.
finalmente me deixando ver o que estava acontecendo. Eu realmente não sabia, mas meus músculos estavam travados. Enquanto isso, o de vestido segurava a extremidade de uma artéria que havia arrancado do peito da minha mãe. Sem aviso, as duas entidades dispararam no ar, parando em algum lugar acima. À medida que se moviam, mais vasos sanguíneos atravessavam a pele da minha mãe, contorcendo-se e endireitando-se para se fundirem nas extremidades, formando uma corda profana e pulsante. Com uma velocidade mais rápida do que eu poderia processar, os seres voaram para longe, desaparecendo na noite enquanto seguravam o único recipiente fundido das veias, artérias e capilares. Havia sangue, sim, mas só um pouco. Tudo parecia estar contido naquele longo tubo que eles continuavam a puxar pela atmosfera. Na direção oposta, eles passaram uma vez. Eu os vi passar mais uma vez e desaparecer na distância antes que o recipiente carnudo ficasse tenso. Na época, eu ainda não tinha entendido tudo. Acho que eles haviam dado a volta por todo o planeta. Não uma, mas duas e mais algumas vezes, no que poderia ter durado mais de 10 segundos. Mal eu pisquei e eles estavam de volta, parados no estacionamento e piscando as luzes um para o outro. Eu nem tive energia para sussurrar em protesto. O da camiseta parecia relutante de alguma forma e entregou mais algo que eu não conseguia ver para a entidade de vestido. Enquanto fazia isso, o barbante vermelho que haviam feito com os vasos sanguíneos de minha mãe se retirou sozinho em velocidades impossíveis, retraindo-se de mais de 2 voltas no planeta e voltando para minha mãe, quebrando-se, voltando-se para dentro e remontando-se em seu devido lugar. Isso é o que eu imaginei de qualquer forma. Com os olhos vidrados e tão pálidos, os cristais negros se dissolveram e minha mãe caiu mole no chão. Fiquei imóvel por um segundo antes de perceber que os cristais negros que me seguravam também tinham desaparecido e eu corri até minha mãe. Eu estava sussurrando alguma coisa. Eu não sei, talvez desculpas, eu não me lembro. Os dois seres nos observavam. Depois subiram de volta ao prisma escuro e desapareceram de vista. Aquele prisma começou a recuar em direção ao céu. Quando eu pisquei, todas as árvores e grama estavam de volta. Tudo parecia normal, quase normal. A única mudança foi que o céu ficou um pouco mais escuro e minha mãe sentiu um pouco mais de frio. Depois, muito mais frio. Coloquei 2 dedos em seu pescoço, mas ainda havia pulso. Quando os paramédicos chegaram, correram até nós. Seus movimentos eram frenéticos, mas controlados. Apenas 30 segundos depois, aquela energia urgente desapareceu, substituída por um ritmo monótono que me disse tudo o que eu precisava saber. Ela foi declarada morta no local. O legista concluiu mais tarde que minha mãe simplesmente morreu. Nenhuma causa foi encontrada, mas os danos cerebrais significavam algum tipo de nível baixo de oxigênio no cérebro. Acho que é isso que acontece quando o sangue está fora de você, mesmo que seja apenas por um minuto. Estranhamente, descobri que a minha ansiedade diminuiu depois daquela noite. Ainda surge de vez em quando, mas na maioria das vezes há apenas uma sensação de vazio no seu lugar. Eu não vou mais para aquele mercado. Parece bobagem pensar em algo assim, mas eu não posso ficar perto daquelas grades de estacionamento novamente. Eu recebo as minhas compras todas em casa. Talvez pareça que eu estou conseguindo. Por dentro, entretanto, existe um vazio que não pode ser consertado, não pode ser preenchido. Ele se desgasta com o tempo, fica menos irregular e mais fácil de lidar. As coisas realmente não me chocam mais, ou pelo menos o choque é atenuado. Eu sei que eu não vou ter justiça pela minha mãe. Mesmo que eu procurasse, duvido que algum dia conseguiríamos acessar o plano de onde esses seres vieram. Seja qual for o poder que pensamos ter, tudo que essas coisas veem quando olham para nós é um mundo de macacos, batendo pedras umas nas outras. Disso eu tenho certeza. Uma ligação. Anos de serviço na polícia e houve um telefonema que eu nunca esquecerei. A mudança começou como qualquer outra. Início das 9 da noite e eu estava pronto para o longo plantão. Estava frio na noite de segunda-feira, então eu esperava um turno relativamente tranquilo. Após um pequeno briefing noturno, peguei o molho de chaves do carro e coloquei meu equipamento no porta-malas.
Nossa equipe estava com poucos números, então eu estava sozinho naquela noite. Na verdade, eu fiquei feliz com isso. Eu sempre preferi ficar sozinho. Descobri que sempre tive que colocar uma máscara perto dos outros, mas quando estou sozinho, finalmente posso ser eu mesmo. Eu não sei porquê, mas estar sozinho sempre me deixava à vontade. Talvez tenha sido porque senti que meu coração não estava mais naquele trabalho. Quando comecei a trabalhar na polícia, eu me sentia um herói, como se pudesse realmente fazer a diferença. Agora, eu me sentia como mais um número na planilha, um zumbi, apenas marcando entrada e saída, contando as horas até eu poder finalmente retornar para casa. O tempo passou pela alma de forma esmagadoramente lenta, enquanto eu dirigia sem rumo pelas ruas escuras e silenciosas daquela noite fria. Meus olhos começaram a ficar cada vez mais pesados. E quando chegavam às 3 da manhã, era sempre o horário em que eu teria que lutar apenas para ficar acordado. Eu estava tão cansado que até pensei em ir para um lugar mais tranquilo e tirar uma soneca rápida, quando, de repente, fui acordado por uma ligação no meu rádio. Yankee Bravo 26. Isso me assustou. Não percebi que estava com o rádio no volume máximo. Agarrei e respondi: Yankee Bravo 26, vá em frente. Eu respondi, ansioso para começar a trabalhar. A operadora da sala de controle explicou que houve uma ligação silenciosa para o 190 e me deu todas as informações que eu precisava para saber de onde veio a ligação. Essas ligações normalmente não eram motivo de preocupação. 9 em cada 10 vezes eram descagens acidentais ou trotes. Então, fui até o endereço de onde vinha a ligação, e quando cheguei lá, uma onda de decepção tomou conta de mim. Era um bloco de apartamentos. Liguei para a sala de controle para obter mais informações, mas tudo o que me disseram foi que a ligação veio deste endereço. Saí do carro e dei uma olhada ao redor do prédio. Ele era enorme, deveriam haver pelo menos 50 pessoas morando ali. Verifiquei se conseguia ver alguma luz acesa do lado de fora, mas não vi nenhuma. Eu sabia o que tinha que fazer. Eu teria que entrar e bater de porta em porta para descobrir exatamente quem nos ligou. Eu suspirei fundo e caminhei em direção à frente do prédio. Eu esperava que a porta estivesse trancada, mas quando coloquei a minha mão nela, ela se abriu com um rangido alto. Entrei em um corredor longo e preto e deixei a porta bater atrás de mim com um estrondo que ecoou pelo corredor escuro. De repente, entrei em uma escuridão total. Peguei minha lanterna e liguei. Ela se acendeu com um lampejo que iluminou vagamente o corredor. Agora eu poderia ver o que tinha no final, e havia um lance de escadas. Olhei em volta por um momento para ver se havia um interruptor de luz, e eu encontrei. Graças a Deus, eu sussurrei para mim mesmo. Eu tentei ligar o interruptor, o que resultou em um estalo quando a lâmpada explodiu, me assustando um pouco. Tudo que eu tinha agora era minha lanterna para iluminar o caminho e, lentamente, segui em frente até o lance de escadas no final do corredor. Quando cheguei no topo, outro corredor longo e escuro me cumprimentou. Este, entretanto, tinha portas de ambos os lados. Apontei minha lanterna sobre as portas. Elas pareciam velhas, com tinta caindo de todos os lados. Olhei para baixo e percebi pela primeira vez como o chão parecia sujo. E isso não era o pior. Havia um fedor terrível no ar. Foi horrível. Cheirava a animal morto ou comida podre. Sempre havia lugares que você visitava como policial onde você limpava os pés da saída. E este era um deles. Havia manchas por todo o carpete, manchas pretas e profundas. Neste ponto, me lembrei que provavelmente alguém nos ligou por acidente e tudo o que eu precisava fazer era ter certeza de que todos ali estavam bem. Então, comecei a bater em todas as portas.
Nas primeiras vezes que bati em portas diferentes, ninguém respondeu. Eu não queria forçar a entrada em nenhum dos apartamentos. Para ser honesto, eu não queria o incômodo de ter de lidar com toda a papelada. Continuei batendo em outras portas quando ouvi um leve barulho vindo de cima de mim. Pareciam móveis sendo empurrados pelo chão. Agora eu tinha certeza que alguém estava ali. Eu subi o próximo lance de escadas e fui até o apartamento de onde acreditava que vinha o barulho. Quando cheguei no próximo nível, pude ver uma pequena linha de luz saindo debaixo de uma das portas. Eu fui até lá e bati com força. Olá, polícia! Você poderia vir aqui fora, por favor? Eu usei o máximo de autoridade que pude colocar em minha voz. Eu pude ouvir um farfalhar do outro lado antes que de repente a porta começasse a se abrir lentamente. Eu me peguei olhando para um homem velho e magro. Só pude ver parte de seu rosto enquanto ele respirava pela porta entreaberta. Ele tinha um rosto incrivelmente magro e tinha uma barba longa e desgrenhada. Recebemos uma ligação para o 190 desse endereço. Eu preciso garantir que está tudo bem, senhor. A princípio, ele não me respondeu. Seus olhos arregalados olhavam para o corredor como se estivesse procurando por alguma coisa. Está tudo bem, ele sussurrou. Você deveria ir embora. Por quê? Eu perguntei, confuso. O velho fechou a porta na minha cara e a luz por baixo da porta desapareceu. Fiquei confuso e incapaz de reagir. Eu não sabia explicar porquê, mas neste momento comecei a sentir uma sensação de desconforto. Será que eu estava em perigo aqui? Tudo o que eu sabia era que ainda precisava encontrar quem fez a ligação para o 190, seja ela acidental ou não. Eu me recompus mais uma vez e continuei meus esforços para ir de porta em porta. Ainda não encontrei nada além do silêncio, e ao passar pelo prédio, o cheiro pútrido só piorou. À medida que o cheiro se tornava mais forte, percebi que era algo que eu reconhecia. Era o cheiro da morte. Qualquer policial lhe dirá que o cheiro é instantaneamente reconhecível no momento em que atinge seu nariz. Eu senti como se tivesse um buraco no estômago. Eu já tinha visto a morte antes, mas não tinha me preparado para isso nessa noite. Peguei meu rádio para pedir reforços, mas fui recebido com indiferença. Todos os outros policiais estavam em chamadas de emergência. Frustrado, continuei a seguir meu nariz até encontrar a origem daquele mau cheiro. À medida que subia mais um lance de escadas, o buraco no meu estômago crescia cada vez mais. Assim como o mau cheiro no ar, quando sem aviso ouvi um gemido bem baixinho. Parecia que alguém estava chorando e tentando abafar o melhor que podia. Confesso que naquele momento eu comecei a ficar com medo. Eu podia sentir meu coração batendo na boca e o suor começando a descer lentamente pela minha testa. Aquele choramingo silencioso continuou. Quem está aí? Eu gritei com uma leve falha nervosa em minha voz. O choro parou de repente e me deixou em completo silêncio. Fiquei completamente imóvel por um longo tempo, ouvindo mais barulhos. Tudo que eu conseguia ouvir agora era o assobio ocasional do vento vindo do lado de fora. Apontei minha lanterna para minha frente e o que vi me aterrorizou. Manchas pretas por toda a parte, em todas as paredes e no chão. Pela forma como as manchas se formaram, eu sabia que deveria ser sangue. Peguei meu rádio mais uma vez e meu coração acelerou. Meu rádio estava descarregado e minha bateria sobressalente estava no meu carro. Merda! Eu sussurrei para mim mesmo. Começando a ficar cansado, eu fiquei seriamente complacente. Eu me virei para encarar a escada e estava prestes a correr de volta para o meu carro quando ouvi outro som. Uma respiração pesada vindo de trás de mim. Foi alto o suficiente para eu ouvir. Eu me virei rapidamente e iluminei o corredor com minha lanterna. A respiração parou. No entanto, notei que uma das portas estava aberta. Ela não estava antes. Alguém deve ter aberto enquanto eu estava de costas.
Cada fibra do meu corpo me dizia que eu deveria dar meia volta e voltar para o carro, mas parte de mim precisava saber o que havia ali. Tirei meu cacetete do cinto e segurei minha mão. Eu não estava armado aquela noite, então tudo o que tinha para me defender era o cacetete e spray de pimenta. Cheguei até a porta aberta e o cheiro era insuportável. Eu sabia que vinha daquele apartamento e ao entrar nele, encontrei um interruptor de luz ao meu lado e liguei. Eu nunca mais esquecerei o que vi. Havia sangue por toda a parte. As paredes, o chão, o teto e mais corpos do que eu jamais havia visto em toda a minha vida. Estavam todos nus e enforcados como porcos num matadouro. Eles estavam emaciados e cinza pálido. Alguns estavam ali há meses e outros pareciam que tinham acabado de ser enforcados. A minha respiração acelerou enquanto eu lentamente saía do apartamento em direção ao corredor. De repente, ouvi o som de alguém rindo. Era um tom incrivelmente baixo, parecia até algo de edição. Eu não conseguia identificar exatamente de onde vinha, mas estava ficando cada vez mais alto, finalmente me fazendo perder a coragem. Comecei a correr, descendo a escada o mais rápido que pude. Eu podia sentir que alguém estava bem atrás de mim enquanto as risadas persistiam. Parecia que as escadas nunca terminariam até que, para minha surpresa, eu encontrei o velho de antes. Ele agarrou meu braço com força e me puxou. Me siga, ele disse em um tom abafado. Eu segui sem questionar. Eu estava em pânico demais para responder enquanto ele me levava rapidamente para seu apartamento. Quando chegamos lá, ele trancou a porta às pressas atrás de si. Que porra foi essa? Eu gritei, quase sem fôlego. Shhh, o velho disse com um ouvido encostado na parede. Sente-se, ele sussurrou. Sentei no sofá, tremendo. Todo o meu treinamento, meus anos de experiência pareciam ter desaparecido. Eu não sabia o que fazer. Desculpe, o velho disse, virando-se para mim. É minha culpa que você esteja aqui. O que você quer dizer? Eu sussurrei de volta. Fui eu quem liguei para você. Eu estava sem palavras. Eu não entendi o que estava acontecendo. Tudo parecia um pesadelo. O velho se aproximou lentamente, sentando-se em uma poltrona empoeirada à minha frente, e começou a falar. Eu não me importo se você acredita nisso ou não. Então eu vou te contar de qualquer maneira. Aquela coisa lá em cima, seja o que for, não é humano. A cada poucos meses, ele sai e se alimenta. Quando liguei para você, tudo começou a acontecer novamente essa noite, mas eu não consegui falar. Seja o que for, conhece seus pensamentos, sente você. Se você tentar sair, ele saberá. Eu estava ouvindo, apavorado e confuso com o que ele estava dizendo. Pensei comigo mesmo que talvez aquele velho fosse louco, porém, eu já estava no emprego há tempo suficiente para saber quando alguém estava mentindo. E pude ver nos olhos daquele homem que ele estava falando a verdade. Continuei sentado em silêncio enquanto ele começava a falar novamente. É sempre a mesma coisa. A cada poucos meses, alguns de nós entram naquele apartamento e nunca mais saem. Na manhã seguinte, algumas pessoas vieram fazer a limpeza e, sem mais nem menos, os apartamentos voltaram a ser alugados. Eu só me mudei para cá há pouco tempo porque o aluguel era barato. Ele sorriu para si mesmo. Agora eu sei por quê. Ele sabe escolher aquelas pessoas que também não sentirão falta. É como se ele pudesse ler sua mente, entrar na sua cabeça. Não sei por que nunca me escolheu, mas sei que qualquer um que tenta sair ou tenta encontrar ajuda acaba naquele apartamento. Então o que vamos fazer? Eu disse, ainda em pânico. Bem, nós estamos... De repente, o velho foi interrompido por 3 batidas fortes na porta. Ficamos sentados olhando para a porta, sem nos movermos quando a maçaneta começou a chacoalhar. Não se mova, o velho sussurrou. Eu não conseguia me mover de qualquer maneira. Eu estava congelado.
O que quer que estivesse do outro lado da porta estava ficando cada vez mais desesperado para entrar, até que as batidas e o barulho cessaram de uma só vez. Querido, por favor, me deixe entrar, uma voz disse de trás da porta. Aquela era sem dúvida a voz da minha esposa, tão claro como o dia. O que ela está fazendo aqui? Ei, essa é minha esposa, eu disse, me levantando. Não, não é. Não deixe entrar. Fui até a porta só para espiar pelo olho mágico. Lá estava ela. Ela parecia assustada e chorava. Ela olhou para mim com profunda tristeza nos olhos. Veja, minha esposa estava desaparecida há 2 anos. Eu quase perdi as esperanças, mas lá estava ela, tão claro como o dia, me implorando para deixar entrar. O velho deu um pulo e me agarrou, tentando desesperadamente me impedir de abrir a porta, mas eu o dominei facilmente. Eu o derrubei com o cotovelo e comecei a destrancar a porta. Querida, entre! Eu gritei enquanto destrancava o ferrolho e abria a porta. O velho estava certo. O que estava na minha frente era algo completamente horrível. Não era minha esposa, seu corpo era magro, alto, seus braços eram longos, quase tocando o chão. Sua pele era azul e pálida e suas veias eram vermelhas. Sua boca era apenas um pequeno buraco no meio do rosto e não tinha olhos. Ele rapidamente inclinou a cabeça da esquerda para a direita, aparentemente olhando entre mim e o velho. Cada vez que sua cabeça se movia, um estalo nauseante em seu pescoço se seguia. Seu idiota! Você deu permissão! De repente, com uma grande velocidade, a criatura me empurrou para o lado e saltou em direção ao velho. Tudo aconteceu tão rapidamente que num piscar de olhos, a criatura agarrou ele pela perna e puxou pelo corredor. Seus gritos ecoaram pelo corredor enquanto ele e a criatura desapareciam na escuridão. Eu fiquei com medo enquanto os gritos continuavam. Aquela coisa estava torturando ele lá em cima. Eu sabia disso. Eu coloquei as mãos nos ouvidos. Eu não aguentava mais ouvir aquilo. Eu tinha que sair daquele prédio. Os gritos do velho continuaram a ecoar pelo prédio. Por um tempo, eu não consegui me mover, não consegui pensar. Eu estava com muito medo. No entanto, lembrei-me do meu dever. Lembrei-me do motivo pelo qual entrei na polícia há tantos anos atrás, antes que a vida e o trabalho me arruinassem. Eu estava aqui para proteger. Esse era o meu trabalho. Então, me recuperei mais uma vez e subi as escadas em meio à escuridão opressiva. O fedor familiar me guiando para aquela sala de horrores. Cheguei ao piso onde ficava o quarto e apontei a minha lanterna para o corredor. Os gritos desesperados do velho agora pararam. Eu sabia que era tarde demais, mas eu segui em frente mesmo assim, e ao me aproximar, eu ouvi um leve estalo. Era aquela coisa se movendo. Eu me aproximei, agora eu podia ouvir o som da respiração. Cheguei ainda mais perto, até estar quase na entrada da sala, quando notei uma mão lentamente alcançando o batente da porta. Eu parei e esperei, olhando para ele. Suas longas garras batendo em ritmo contra a madeira. Foi então que as risadas começaram mais uma vez. Dessa vez foi mais alto e senti como se o som viesse do fundo da minha mente. Ele se foi, infelizmente, uma voz disse. A voz parecia estar bem no meu ouvido. Me fez estremecer. Ele continuou a falar comigo. Eu estava congelado, quase como se ele estivesse controlando meus movimentos. Podemos ajudar uns aos outros. Poderíamos ser amigos. A voz continuou. Ele lentamente saiu do corredor, revelando-se para mim mais uma vez. Lentamente, ele virou a cabeça em direção à sala. Você sabe que é sua culpa que ele está morto. A voz na minha cabeça era dolorosa de ouvir. Parecia que alfinetes estavam sendo enfiados em meu crânio. Assim como sua esposa, disse, rindo. Talvez se você não fosse tão obcecado pelo trabalho, fazendo turnos extras, pensando apenas em si mesmo, você poderia estar lá para impedir que isso acontecesse. A dor era insuportável agora, diferente de tudo o que eu já havia sentido antes. Mas apesar da dor, consegui me lembrar de algo que o velho havia me dito.
Sabe quem não fará falta? Isso significa que deve ter selecionado suas vítimas para não ser pego. Talvez, apenas talvez eu pudesse me virar, ignorar e sair. Poderia ser tão simples assim? Eu refleti comigo mesmo, dei um passo para trás e com um estalo agudo, a criatura balançou sua cabeça em minha direção. Virei as costas para aquela coisa enquanto ela continuava a atormentar a minha mente. Mas a minha vontade era definitiva. Avancei, ouvindo seu corpo grotesco se movendo atrás de mim o tempo todo. Estava tão perto que pude sentir o seu hálito quente no meu pescoço. Ele continuou falando comigo, descrevendo todas as formas que iria me torturar, mas eu persisti. Apesar de todo o medo, eu sabia de uma coisa: a criatura não estava tentando me impedir. Eu estava certo. Quando me aproximei, aconteceu algo que eu não esperava. A coisa começou a ficar desesperada, me implorando para ficar. Ela sussurrava em minha mente que poderia me ajudar. Poderia me fazer viver para sempre, me oferecendo fama, dinheiro, o que eu quisesse. Eu achei o desespero estranhamente reconfortante. Eu senti como se estivesse vencido e de repente me encontrei na saída. Quando abri a porta, ouvi a criatura subir as escadas atrás de mim, mas não antes de me deixar com mais uma voz na cabeça. Eu conheço você agora, vou te encontrar em qualquer lugar que você for. Eu saí daquele prédio fechando a porta e respirando aliviado. Fiquei sentado no carro por um bom tempo, tentando processar se alguma coisa do que vi era real. Eu sabia que não havia ninguém em toda a força policial que iria acreditar na minha história. Pensei um pouco no que diria antes de colocar a bateria sobressalente no meu rádio. E assim que coloquei, uma voz gritou: Bravo 26, atualize, por favor! Fiquei sentado por um longo período de tempo enquanto eles repetiam a mesma frase várias vezes, antes de finalmente levar o meu rádio à boca. Positivo central, podem ignorar. Foi só uma chamada em falso. Foi o que eu disse. Tommy estava deitado em sua cama quando ouviu um tiro ressoar em sua casa. Tiros não eram um som incomum para Tommy. Seu pai era um estimado colecionador de armas e, morando na fazenda, seu pai costumava disparar a arma contra predadores incômodos que tentavam caçar o seu gado. Mas este tiro pareceu um pouco perturbador. Não tinha acontecido lá fora, na beira do campo. Um estrondo que se espalhava pela noite. Não, esse tiro ricocheteou nas paredes. Ele foi disparado de dentro da casa. Tommy ficou na cama. Eram 2 ou 3 da manhã. Ele não tinha certeza. Tudo o que ele sabia é que já passava da hora de dormir. Essas eram as horas assustadoras, a hora do dia que crianças como ele não deveriam ver. Parecia um mundo anormal para uma criança de 9 anos, quando era muito cedo para o galo dar o seu chamado matinal. Ele olhou para o fino feixe de luz que havia feito uma linha quase perfeita sob sua porta. Tommy ouviu um barulho lá embaixo, sem ter certeza de qual poderia ser o som. Ele se levantou da cama e caminhou levemente na ponta dos dedos em direção à janela, puxando as cortinas. Era muito difícil enxergar lá fora, estando no meio do nada. Tudo que ele via era escuridão. A única luz que brilhava no chão vinha das janelas do primeiro andar. Tommy pressionou seu rosto contra o vidro frio. Ele conseguia sentir uma leve brisa passando pela moldura. O vento estava forte lá fora. A árvore que ficava na beira do chiqueiro e o campo de cultivo começaram a sacudir suas folhas, como se fosse uma cauda de cascavel. Passos pesados ecoavam pela casa, batidas que pareciam as botas de trabalho de seu pai. Ah, não! Tommy pensou enquanto voltava apressadamente na ponta dos pés para a cama, puxando a colcha sobre a cabeça para fingir que estava dormindo. Ele não queria que seu pai visse que ele ainda estava acordado.
A última vez que foi pego, ele teve uma briga feia com o cinto de couro. Tommy e seu irmão Caleb o chamavam de cinto convulso, afinal era só para isso que ele era usado. Um cinto velho de couro com uma águia gravada no couro, junto com taxas de estrelas ao longo da borda. Essas estrelas pioravam a gritaria porque elas eram de metal. Tommy pensou no cinto. A última vez que ele passou sobre sua pele foi quando ele deixou cair um saco de ração para galinhas, derramando todo o seu conteúdo no chão. "Volte aqui, garoto!" Foi o que o pai disse, e Tommy já sabia o que seria dele. Ele ficou parado e se ajoelhou, só esperando para começar a apanhar. Tudo aconteceu na varanda que dava para a fazenda. Tommy fez o possível para não chorar na ocasião e concentrou-se no horizonte distante, imaginando a que distância ficava a cidade mais próxima. Ele poderia simplesmente correr, mas nunca o fez porque sempre pensou que os coiotes chegariam até ele primeiro. Ele seria devorado. O vento ficava cada vez mais forte lá fora. As botas de seu pai nunca chegavam perto do seu quarto. Ele podia ouvi-lo mexendo em algo metálico no andar de baixo, possivelmente no banheiro externo que ficava ligado à cozinha. Tommy olhou para a foto emoldurada de sua mãe na mesinha de cabeceira. "Oh, mãe, por que você não me levou com você?" ele pensou. Uma lágrima se formou em seu olho e ele imediatamente enxugou com as costas da mão. "Só os bebês choram." Era algo que seu pai lhe disse várias vezes. Ela fugiu, especialmente quando as surras do pai de Tommy pioraram. Bem, pelo menos foi isso que seu pai disse a Tommy e Caleb. "Sua mãe é uma prostituta. Ela fugiu e nos deixou por outro homem. Não chore por ela agora." Ela costumava se esconder por dias com os olhos roxos, os lábios grossos e bochechas cortadas. Tommy ficou um pouco irritado porque ela não tentou tirar ele e Caleb desse lugar, para longe do monstro que Tommy chama de pai, que está lá embaixo agora. A porta da frente bateu. Tommy pulou ao ouvir o som e jogou o corpo na cama. Ele podia ouvir as botas do pai na varanda de madeira do andar de baixo. Tommy mais uma vez foi até a janela. Seu quarto dava para a frente da casa e ele podia ver seu pai. Algo estava caído sobre o ombro dele. Era perceptível na escuridão da noite porque ele estava envolto em um lençol branco. Enquanto ele caminhava em direção ao carro, que estava estacionado a alguns metros da porta, o pai de Tommy abriu o porta-malas, colocou o lençol branco nele e bateu a porta. Ele então pôde vê-lo tirar algo do bolso do peito da camisa. Era o seu maço de cigarros. Ele enfiou o bastão de câncer nos lábios, seu rosto iluminado momentaneamente por um brilho laranja enquanto ele acendia o isqueiro. Enquanto seu pai dava uma longa tragada no cigarro, a ponta vermelha ficou mais brilhante. Então, os olhos de Tommy encontraram os do pai. Tommy rapidamente se escondeu ao lado da janela, com as costas apoiadas na parede. Ele podia ouvir o seu coração batendo e senti-lo em seu peito. "Será que ele me viu?" Tommy pensou consigo mesmo. A curiosidade assustada de Tommy foi logo afastada quando ele ouviu a porta do motorista do carro se abrir. Logo em seguida, o barulho do motor. Tommy enfiou metade do rosto na janela. Os faróis iluminaram seu quarto enquanto seu pai virava o carro e dava a volta pelos fundos da casa. Ele se foi. Agora estava em silêncio. Agora que seu pai se foi, Tommy olhou para a porta do quarto, com um facho de luz que decorava o chão. "Vamos dar uma olhada e ver o que ele tem feito." Foi o que pensou Tommy. A ideia dele era dar uma olhada rápida. Ele não tinha ideia de onde seu pai tinha ido ou por quanto tempo ele ficaria fora. Tommy abriu a porta. O mundo além da soleira da porta de seu quarto parecia proibido e estranho. Tommy colocou a cabeça para fora da porta. Ele podia ver o quarto de Caleb. Sua porta estava aberta com a luz apagada. Tommy foi até a porta de Caleb, olhou para dentro e viu que a cama estava vazia. Os lençóis estavam arrumados. Caleb, ao contrário de Tommy, sempre mantinha o quarto arrumado. A escada ficava ao lado do quarto de Caleb.
Tommy se sentia um explorador, como aqueles de seus quadrinhos antigos que sua mãe costumava comprar para ele. Gastando dinheiro com essa porcaria! Seguido pelos nós dos dedos do pai de Tommy na bochecha de sua mãe. Embora a mãe de Tommy muitas vezes pensasse que a quantidade de cerveja que ele bebia era um desperdício de dinheiro, jogar dinheiro no ralo era algo que ela costumava dizer quando ele não estava por perto. No meio do caminho, uma foto de Caleb sorrindo, segurando um taco de beisebol com a camisa e chapéu de seu time de beisebol da escola. Foi um bom dia. A escola dele tinha o campeonato de beisebol da escola. A família conheceu o governador naquele dia. Ele apertou a mão de Caleb e lhe deu uma medalha. Tommy ficou muito feliz em pegar o sorvete na barraca, uma iguaria rara para ele. Olhando por cima do corrimão da sala, ele viu que o cômodo estava cheio de latas de cerveja. Mas era difícil dizer se elas eram novas ou se eram as mesmas latas amassadas da noite anterior. Caleb, você está aqui? Ele disse, esperando ouvir seu irmão responder. A casa permaneceu em silêncio. Além do barulho do relógio e do vento crescente lá fora, nada mais fazia barulho. Tommy, embora estivesse com medo, desceu até o último degrau. Ele não se atreveu a ir muito longe. No momento em que ouvisse as rodas do carro batendo nas pedras do lado de fora, ele iria fugir. Era estranho ver a casa tão iluminada. Seu pai costumava gritar que eles estavam desperdiçando o dinheiro da eletricidade. Tommy notou que a porta do porão estava aberta. Ele achou isso muito estranho. Seu pai nunca deixava a porta aberta por causa da corrente de ar que sugava todo o calor da casa. Ele caminhou lentamente até a porta e a única lâmpada lá de baixo também estava acesa. Enquanto ele estava na porta do porão, cada fibra de seu corpo queria descer e ver o que estava acontecendo. Mas seu cérebro lhe dizia que não. E se o pai voltar? Dizia a vozinha que soava na cabeça de Tommy. Ele ficou atento ao carro, mas não ouviu nada, apenas o vento. Ele colocou o primeiro pé descalço no degrau da madeira superior. Ele podia sentir a brisa subindo as escadas. A segunda porta, que dava para o exterior, devia estar aberta, embora muitas vezes a porta estivesse trancada com o cadeado por fora. Caleb, você está aí? Tommy gritou, mas Caleb não respondeu. Tommy desceu um pouco mais. O segundo degrau rangeu e a madeira esticada o empurrou. Ele mantinha um ouvido atento ao carro e outro concentrado em ouvir o que havia no porão. Tommy nunca gostou do porão. Caleb costumava dizer que o bicho-papão morava lá. Sendo Caleb o mais velho dos dois irmãos, muitas vezes ele gostava de contar piadas como essa, só porque Tommy era muito ingênuo e acreditava. Porém, Caleb realmente fez isso para manter Tommy longe das ferramentas perigosas lá de baixo. O porão não é lugar para meninos, dizia Caleb, parado ao lado da porta fechada do porão, com os braços cruzados e o rosto severo. Tommy desceu cautelosamente até o porão, os olhos se adaptando à escuridão. Era um espaço bagunçado, cheio de itens esquecidos. Olhando pelo canto, ele viu uma grande mancha vermelha espalhada pelo chão. Tinta vermelha, talvez? Seu coração disparou enquanto ele se perguntava como aquilo foi parar ali. Como a tinta foi parar no teto? Pensou Tommy, virando a cabeça para cima. De repente, um som distante de carro quebrou o silêncio da noite. Um arrepio subiu a coluna de Tommy, como se tivessem alfinetes gravados em sua pele. Tommy subiu as escadas correndo, batendo o dedo do pé na parte inferior da porta do porão, esquecendo que o piso da sala é um pouco mais elevado. Ele tentou ignorar a dor, sabia que a gritaria de seu pai seria muito pior se ele fosse pego. Os degraus para o andar de cima pareciam mais longos do que o normal. Ele podia ouvir a porta do carro sendo fechada. Tommy correu direto para o seu quarto, pulando na cama, as molas da cama rangendo. Ele puxou a colcha rapidamente sobre o ombro e fechou os olhos. Mas então percebeu que havia muita luz. Sua porta ainda estava aberta. Seu pai saberia que ele estava acordado se permanecesse aberta. Tommy saiu rapidamente da cama, chutando a colcha para longe de seus pés emaranhados. Quando ele fechou a porta da frente do andar de baixo estava se abrindo. Tommy voltou para a cama rapidamente e fechou os olhos.
Os passos pesados de seu pai subiam as escadas. Tommy apertava as pálpebras com mais força. A porta do quarto de Tommy começou a se abrir. A escuridão sob suas pálpebras ficou rosada. Ele podia ouvir a respiração de seu pai na porta. Podia ouvir o cano de metal de uma arma encostando na parede. Seu pai entrou, bem ao lado da cama de Tommy. Ele se sentou na beirada. Tommy, quase rolando mais para perto de seu pai, o peso do homem desequilibrando tudo. Tommy continuou fingindo estar dormindo. Ele cheirava horrível. Podia sentir o cheiro de cigarro, cerveja, suor e sujeira. Ele queria colocar os dedos no nariz para bloquear o cheiro, mas não conseguiu. A mão do pai pousou sobre as pernas de Tommy. Ele apertou com força. Foi quase como um beliscão involuntário. Tommy não se encolheu, continuou parado. Ele vai para a cama logo, pensou Tommy, apenas esperando um pouco mais até poder abrir os olhos novamente. Inesperadamente, Tommy sentiu um metal frio e circular contra sua têmpora. Ele não conseguia entender. O frescor era bom contra sua pele. Ele queria desesperadamente abrir os olhos e ver o que era. Sinto muito, filho. É hora de dizer adeus para a mamãe e o Caleb. O seu pai disse, meio possuído de tão embriagado. Tommy pensou, o que ele quis dizer? A cada minuto que passa, Elijah, de 10 anos, olha para o relógio, sabendo que a hora de dormir está chegando. Desde que uma tempestade cortou a energia algumas noites, seu medo do escuro o mantém acordado à noite. Relutante, ele acende uma grande luminária de leitura ao lado de seu armário. Nas últimas noites, ele a deixou ligada para ajudar com seu medo de escuro. Há mais lâmpadas espalhadas pela sala, mas ele prefere esta porque é a mais brilhante. Agarrado em seu bichinho de pelúcia favorito, o Max, ele verifica embaixo da cama com atenção em busca de algo suspeito. Satisfeito por não encontrar nada, ele coloca o pastor alemão de pelúcia em sua cama enquanto arruma as cobertas ao seu redor. Saindo do quarto, ele olha para o relógio e suspira, sabendo que é hora de dormir. Ele apaga a luz do quarto, deixando apenas o brilho quente de sua luminária. Não se esqueça de escovar os dentes. Tenho uma surpresa para você quando você terminar, disse o pai de Elijah enquanto ele passava pelo seu quarto. Hesitante, ele vai até o banheiro para escovar os dentes. Depois, ele lava as mãos e as passa pelo cabelo densamente enrolado. Ele espia para fora do banheiro e pelo corredor em direção ao seu quarto. Ele corre pelo corredor e entra em seu quarto, pulando direto para o conforto de sua cama. Suas pequenas mãos se envolvem nas cobertas, garantindo que seus pés estejam cobertos com segurança e não pendurados para fora da cama. Ei, vamos com calma, seu pai diz com um sorriso caloroso enquanto está sentado na beira de sua cama. Elijah o questiona sobre a surpresa que ele tinha. Seu pai dá um sorriso e responde com um sim, enquanto puxa uma pequena luz noturna no formato de um inseto colorido de desenho animado. É uma luz noturna para ajudar você a dormir. Quando eu tinha sua idade, costumava dormir com uma assim. Eu vou deixar ligado aqui perto da porta para iluminar todo o seu quarto. Assim, você não terá tantas lâmpadas acesas na hora de dormir, disse o pai de Elijah enquanto caminhava lentamente até o armário para desligar a lâmpada. Tem certeza que isso vai ajudar? Elijah perguntou enquanto rapidamente pega a luz noturna em forma de besouro das mãos de seu pai. Olhando por todos os lados, suas mãos mexem no corpo multicolorido do besouro. O rosto do desenho animado do besouro olha para ele com um olhar caprichoso, lentamente acalmando a sua ansiedade. Ele devolve a luz noturna para seu pai e se aprofunda na segurança de suas cobertas. Boa noite, filho, disse seu pai com um sorriso caloroso enquanto dá um beijo suave na testa de Elijah.
Ele acende a luz noturna perto da porta e garante que não há nada com que se preocupar. Ele apaga então todas as luzes e começa a fechar a porta, mas não antes de dizer: "Durma bem, filho. Não deixe os percevejos te picarem." Quando a porta do quarto se fecha, Elijah fixa o olhar no brilho suave que emana da luz noturna. O garotinho fica cativado e um pouco nervoso pela pequena lâmpada iluminadora em forma de criatura. Na escuridão, a silhueta do besouro colorido parece se estender por todo o quarto. Sua imaginação começa a correr solta, visualizando a figura sombria da criatura rastejando pelas paredes. Quanto mais Elijah olha para as sombras, mais elas começam a assustá-lo. Ele pensa em correr até a parede para desligar a luz noturna, mas seu medo do escuro supera seu desejo de seguir em frente. Elijah tenta ignorar sua imaginação e decide fazer um esforço para tentar dormir com sua nova luz noturna. Ele fecha os olhos e clareia sua mente, mas a ideia de percevejos começa a surgir em sua cabeça. Um pequeno arrepio percorre sua espinha ao pensar nas pequenas criaturas rastejando perto dele no escuro. Ele rapidamente afasta o sentimento e joga as cobertas sobre a cabeça. Acima da cama, o constante giro do ventilador de teto, combinado com o suave zumbido da luz noturna, lentamente começam a adormecer o menino. Em meio ao ambiente do quarto, não demora muito para que ele adormeça, seguro no conforto de seus cobertores e de seu bichinho de pelúcia favorito, o Max. Algumas horas se passam e Elijah começa a se revirar na cama. Seus olhos gradualmente começam a se abrir enquanto ele olha ao redor e percebe o brilho neon de seu despertador passando da meia-noite. Ele está deitado na cama, olhando para o teto por alguns minutos. Ele não tinha certeza do que o fez acordar, mas imaginou que provavelmente fosse um pesadelo causado por sua imaginação hiperativa. Quanto mais ele tenta se lembrar sobre qual foi seu pesadelo, mais a memória se confunde e lentamente desaparece na obscuridade. O garoto então fecha seus olhos novamente, mas de repente ouve um estranho som de arranhado vindo do outro lado do quarto. Elijah rapidamente se senta, deixando seus ricos olhos castanhos se ajustarem à escuridão do quarto. Ele examina todo o quarto com atenção, finalmente parando sob a luz noturna brilhante. Alguns minutos se passaram e o som de algo arranhando soa novamente, quebrando o silêncio. O barulho estranho parece vir de trás da pequena luz noturna. Ele estende as mãos para a mesa de cabeceira e começa a remexer nas gavetas. Puxando uma pequena lanterna, ele rapidamente a liga enquanto aponta para a escuridão. Não, ela não acende. O som de arranhão ressoa novamente, avançando gradualmente pela escuridão. Sem perder tempo, ele bate apressadamente a lanterna com a lateral na palma da mão. Instantaneamente, o brilho da lanterna surge, iluminando todo o quarto. Ele ilumina as paredes, antecipando encontrar um monstro de proporções épicas rastejando em sua direção. Mas não viu nada ali. Ele continua iluminando o quarto enquanto prende sua respiração, esperando não encontrar nada. Sua lanterna começa a piscar e uma sensação de pavor percorre seu pequeno corpo. Ele bate na lanterna com as mãos mais algumas vezes, mas ela apenas pisca e apaga abruptamente. Elijah continua mexendo na lanterna até que o som assustador de arranhões nas paredes ecoa novamente. Ele para tudo e concentra toda sua atenção na pequena luz noturna e na silhueta misteriosa que ela projeta. Seus olhos se esforçam para perfurar a escuridão, observando lentamente a silhueta da pequena criatura deslizar pelas paredes de seu quarto. Quanto mais ele olha para a sombra, mais viva ela parece se tornar. A cada momento que passa, o menino fica cativado pelo espetáculo diante dele. A silhueta parece ganhar vida própria à medida que se estende pelo quarto, estendendo sua mão para o menino. Suas pinças longas e grotescas rastejam cada vez mais perto da parede, abrindo o caminho para a segurança de sua cama. Como algo nascido de um pesadelo, Elijah observa enquanto a sombra fica maior à medida que se aproxima dele. Com os olhos arregalados de medo, o garotinho pega seu bichinho de pelúcia favorito, Max, e rapidamente se esconde debaixo das cobertas. Com um aperto firme em Max, ele se senta com os joelhos no peito.
envolto na segurança de suas cobertas. Assim que sua lanterna começa a piscar novamente, ele sente o peso de algo pular de repente em sua cama. O pânico começa a se instalar na cabeça de Elijah quando ele pôde sentir o que quer que esteja na cama se aproximando lentamente dele. Enquanto está debaixo das cobertas, ele aponta sua lanterna para a beira da cama. À medida que as molas da cama rangem, ele gradualmente vê algo pressionando as cobertas enquanto sobe pela cama. Sua mente começa a correr enquanto ele se afasta ainda mais da criatura. Suas costas agora estão pressionadas contra a parede, sem ter para onde ir. Ele pode sentir o peso da grande criatura em sua cama se aproximando cada vez mais. Com o coração batendo forte no peito, ele rapidamente joga as cobertas sobre a cabeça da criatura e rola para fora da cama. Ele cai no chão acarpetado e imediatamente se esconde debaixo da cama, com a lanterna firmemente agarrada em suas mãos pequenas. Deitado de bruços debaixo da cama, Elijah pode sentir o peso da criatura se debatendo em cima dele. Seus olhos olham ao redor hiperativamente, esperando ver a criatura saltar e arrastá-lo pelos pés. Aterrorizado, o garotinho começa a fixar o olhar no interruptor de luz no fundo do quarto. Se ele conseguir alcançar o interruptor de luz, talvez consiga fazer com que esse pesadelo desapareça. Ele aponta sua lanterna ao redor do quarto, mas não vê nada. De repente, a cabeça decepada de Max voa pelo ar. A cabeça cai com um salto suave no chão, a poucos metros de onde ele está deitado de bruços. Assustado com a visão, Elijah rapidamente cobre a boca para não gritar. Ele olha, bem a tempo de ver as pernas pretas, alongadas e farpadas da criatura emergirem da escuridão. As pernas monstruosas caem no chão, prontas para atacar. Em pânico, Elijah observa enquanto a criatura corre ao redor da cama, tentando atingir sua presa. Ele imediatamente desliga a lanterna e se afasta dela, na esperança de distrair a criatura. Com a respiração suspensa, ele espera, os olhos marejados fixos na criatura. O tempo todo, ela anda por aí como um predador brincando com sua refeição. A lanterna se afasta sem rumo, parando ao bater na lateral de uma gaveta da cômoda. A criatura corre em direção ao barulho e esmaga instantaneamente a pequena luz com suas poderosas mandíbulas. Um suspiro de medo escapa acidentalmente da boca do menino, quebrando o silêncio da sala. A criatura vira a cabeça fazendo contato visual com a criança. Ele rosna e começa a atacar o garoto. Elijah grita de terror enquanto a fera de pesadelo tenta forçar seu corpo para baixo da cama. Surpreendido, o garoto aterrorizado não perde tempo e sai de seu esconderijo debaixo da cama. Ele se levanta e corre loucamente em direção à porta da frente, onde o interruptor de luz está localizado ao lado da malfadada luz noturna. Enquanto as pernas desajeitadas do menino correm em direção à porta da frente, ele tropeça inesperadamente quando a criatura ataca com sua pinça afiada. Ele se vira apenas para ver a criatura atacando violentamente enquanto se aproxima. Ele solta um grito horrível e começa a chutar e pisar ferozmente na cabeça da criatura. A abominação negra rosna de volta, permitindo ao garoto tempo suficiente para se levantar. Suas mandíbulas afiadas se projetam, rasgando a metade inferior da calça do pijama e perfurando a carne do menino. A dor é imediata, atingindo todo o corpo minúsculo, fazendo ele tropeçar novamente. Elijah rapidamente recupera o equilíbrio, quando a sensação aguda de seu ferimento envia uma dor lancinante por sua perna. Ele não quer nada além de parar de chorar, mas sabe que a criatura está bem atrás dele, aproximando-se a cada respiração. Seus olhos, arregalados de medo, conseguem ver o interruptor de luz agora à sua vista, a apenas alguns metros de distância. Sem hesitar, ele avança com os braços estendidos, como se estivessem alcançando uma estrela distante e brilhante no céu noturno. A criatura estende as patas dianteiras, errando por pouco a perna de Elijah por alguns centímetros. Naquele instante, as pontas dos dedos do garoto conseguiram acionar o interruptor de luz. Um oceano de luz inunda o quarto como uma cascata de sol, enquanto se ilumina instantaneamente com luz fluorescente, afastando as sombras agorentas e quaisquer criaturas que habitam dentro dela.
Elijah cai no chão com um suspiro de alívio, sabendo que a terrível criatura havia sido derrotada. Sem perder tempo, ele enxuga as lágrimas dos olhos e arranca a luz noturna com toda a força. Ela bate na parede e cai perto de sua cama. Os olhos coloridos da pequena criatura de desenho animado diminuíram e desapareceram, pondo um fim aos pesadelos de Elijah. Alguns minutos se passaram e o garoto finalmente decidiu se levantar e caminhar até a luz noturna que está no chão. Uma dor aguda percorre sua perna quando ele olha para baixo e vê um grande corte vertical em sua perna. O corte rasgou a barra do pijama, fazendo-o balançar como uma bandeira ao vento a cada passo dado. Ao passar pela cama, ele percebe uma pequena mancha de sangue em um canto pontiagudo ao lado da cama. Ele rapidamente pega a pequena e colorida luz noturna e começa a levá-la para seus pais. Marchando pelo corredor em direção ao quarto de seus pais, seus olhos brilham. Ele bate na porta e espera alguns segundos. Seu pai abre a porta, surpreso ao ver seu filho ali parado, em silêncio. Sem dizer uma palavra, Elijah passa pelo pai e acende a luz noturna perto da porta. Com uma expressão confusa no rosto, seu pai se pergunta: "Está tudo bem?" A pergunta é recebida com um sorriso brilhante de Elijah, um sorriso alimentado por uma sensação de triunfo e alívio. As sombras que o assombravam e atacavam sua imaginação e seu medo não estavam mais lá. Sem saber se a criatura era realmente real ou apenas conjurada por seus medos, o corajoso garoto permanece alto e feroz. Ele sabe que descobriu um senso de coragem e força que o ajudará a enfrentar seus medos daqui para frente. Com um olhar triunfante, Elijah balança a cabeça com confiança e começa a voltar para seu quarto. Antes de fechar a porta dos pais, ele sorri novamente e diz: "Boa noite, pai. Não deixe os percevejos te morderem."